Fala meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Pucciarelli novamente e vamos agora começar a estudar como que nós vamos ler o valor das propriedades nas tabelas termodinâmicas. Então, na aula anterior, que eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês e também aqui no izinho para vocês clicarem, eu expliquei para vocês como funciona todos os tipos de diagramas termodinâmicos. Então eu mostrei para vocês o diagrama de pressão-temperatura, pressão-volume, temperatura e entropia. Então todos esses lá mostrando aonde nós tínhamos os casos de líquido comprimido, líquido saturado, né? Então se a gente fizer o desenho aqui, né? Então aquele diagrama que nós tínhamos lá, se vocês não viram, não esqueçam de ver na última aula, tá? No próximo slide eu vou mostrar certinho. Então nessa região aqui nós tínhamos a área de líquido comprimido, nesse ponto aqui nós tínhamos a de líquido saturado, né? Nessa região nós tínhamos aqui a região de líquido mais vapor, aqui nós tínhamos de vapor saturado e aqui nós tínhamos também de vapor superaquecido. Então, por isso que é muito importante a gente estudar isso aqui. Então agora eu vou ensinar vocês a como calcular todas essas propriedades nessas tabelas termodinâmicas, né? Então, em todos os casos, no caso de líquido comprimido, líquido saturado, todos eles aqui. Tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar também o meu WhatsApp aí na descrição, tá? Para vocês poderem entrar em contato comigo, dou muitas aulas particulares, então, não quero que ninguém fique nenhuma dúvida, porque essa parte é uma parte muito básica dentro da termodinâmica e muita gente tem dúvida, tá? Então, vamos lá que eu vou ensinar com vários exercícios resolvidos, vocês vão entender muito bem. Então, primeiramente, como eu mostrei para vocês, né? Lembrando lá da última aula, né? Quem não viu, vai lá primeiro, depois volta aqui. Esse aqui é o nosso diagrama TS, tá? Então é o diagrama temperatura versus entropia. Nele aqui a gente tem várias coisas que dá para tirar daqui, né? Então na região esquerda dessa linha de saturação preta, né, que está sendo mostrada aqui, nós temos a área de líquido comprimido, né? Então é aquela situação onde a temperatura do fluido para uma pressão. Então imagina aqui que eu tenho a pressão de 2.000 kPa. Então, se eu tiver a uma temperatura menor do que a temperatura de saturação para 2.000 kPa, então eu vou ter a situação de líquido comprimido. Aí digamos que eu vou aumentando, vou fornecendo calor para o meu fluido ele vai aumentando a temperatura. Aí a partir do momento que a temperatura dele chega na temperatura de saturação aqui, ele vai começar a mudar de fase, né? Então quando ele começa a mudar de fase, vai começar a se formar do vapor. E aí ele vai passar por toda essa região aqui, aonde para cada vez mais na direita ele vai ter maior quantidade de vapor. E todas as propriedades vão mudando também. Volume específico, vai mudando a entalpia específica, também energia interna específica. E também, principalmente, a entropia específica, né? Então, todas essas propriedades vão mudando até que ele atinja esse ponto aqui mais à direita, né, bem na junção com a linha de saturação, eu vou ter ele completamente como vapor, né? Então a partir daqui, se eu for fornecendo mais calor, eu vou aumentar muito a temperatura dele e eu vou chegar no estado de vapor superaquecido, tá? Então todos esses estados aqui têm uma variação de propriedades, as propriedades elas vão mudando, né? Então como que a gente calcula isso daqui? Então eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. Então vamos mostrar com diversos exemplos. Então, a tabela termodinâmica que eu vou usar aqui é a tabela para água, tá? Então, como a gente vê aqui, nós temos todas as propriedades, né? Todas as propriedades específicas. Aqui nós temos a temperatura de saturação, tá? E a pressão de saturação, então as duas andam juntas, né? Se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. A gente pode ver aqui, né? A gente pode ver também que a pressão ela está em quilopascal e a temperatura está em graus Celsius. Então isso é muito importante. Às vezes a gente tem ela em Kelvin e a gente precisa transformar ela em graus Celsius. Nós temos aqui o volume específico do líquido, né? Então, quando a gente está naquela região, né? Então se a gente tem aqui o diagrama, se a gente está aqui onde o líquido está completamente saturado, né? Então se eu estou naquele ponto em que a temperatura atingiu a temperatura de saturação e ele está como estado líquido, então esse é o valor do volume específico. Então vocês veem que ele não vai variando muito com a temperatura, porque, como a gente falou na aula anterior, o líquido ele é incompressível, praticamente incompressível. Então se a gente for aumentando a pressão dele, então a gente vê que quanto mais a gente for aumentando a pressão, o volume específico varia muito pouco, né? Diferente do que a gente tem aqui quando ele é completamente vapor. Então nessa coluna aqui nós temos a coluna de vapor, do volume específico quando ele é completamente vapor, né, só como saturado. Então é quando ele está nessa região aqui do gráfico, tá nesse ponto. Então a gente vê que como ele está completamente vapor, quando a gente vai aumentando a pressão,
né? Então o volume específico ele vai diminuindo. Então tem toda essa relação. Então tudo isso vocês vão entender aqui também, né? Aí nessas três colunas aqui nós temos o valor da energia interna para quando a gente tem líquido saturado, tá? Então quando a gente está nesse ponto aqui do gráfico, esse ULV é a diferença entre o UV, tá, com o L. Então se você pegar qualquer um desses ULV aqui, você vai ver que é esse aqui menos esse, tá? Então 2375,33 menos 0, então vai dar 2375,33. Então se você pegar esse aqui menos esse aqui, tá? Então vai dar esse aqui para todas essas propriedades aqui, tá? E isso aqui é o valor de energia interna. Então nesse ponto aqui, né, nesse ponto aqui mais à esquerda, nós vamos pegar o valor dele aqui para o L, tá? Então se eu tenho uma temperatura de 15 graus Celsius e uma pressão de 1,705 kPa, então a energia, e eu digo que o fluido está como líquido saturado, então a energia interna dele vai ser essa aqui, tá? Vai ser 62,98. Então vocês vão entender muito bem nos exemplos, tá? E se eu tiver nesse ponto aqui, onde ele está completamente como vapor, tá? Então ele vai ter 2.396,04 kJ por quilo, tá? Então é bom saber que esses valores aqui estão como específico, então quilojoules por quilo. A mesma coisa aqui para entalpia, tá? Então a gente tem a entalpia para o líquido, tá? A gente tem a entalpia para o líquido, para o vapor menos o líquido, e nós temos também aqui a entalpia para o vapor, para completamente vapor. Então a mesma coisa, esse aqui do meio ele vai ser igual ao do vapor menos o do líquido, tá? Então se você pegar esse valor aqui menos esse, você vai chegar nesse aqui. A mesma coisa para entropia, tá? Então para cada ponto em que eu tiver um valor de temperatura ou algumas outras duas propriedades, então a gente consegue calcular a entropia do líquido e a entropia do vapor, tá? Então para cada um, na mesma situação do que eu falei do volume, da energia interna e da entalpia, vai valer para a entropia, certo? Então o que a gente vai usar aqui é para água, mas vale para qualquer outro fluido, tá? Então se a gente tiver a tabela de algum outro fluido, a gente pode utilizar para calcular aqui também, tá? Então é importante conhecer a cara dele aqui agora. E vale também ressaltar que essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês é a da de saturação, tá? Não é a tabela para quando a gente tem vapor superaquecido ou quando nós temos líquido comprimido. Então essa tabela aqui vale só para quando a gente tem esse ponto aqui ou qualquer ponto no interior aqui dessa região intermediária aqui do gráfico, tá? Mas a gente vai falar de casos quando a gente tem líquido comprimido e vapor superaquecido também, então podem ficar tranquilos, tá? Então vamos para o primeiro caso aqui. Vamos imaginar um caso utilizando essa tabela anterior, tá? Eu quero saber o valor da pressão de saturação para água com 50 graus Celsius. Então qual tabela que a gente vai usar? A gente vai usar, se a gente está falando de pressão de saturação, eu quero saber lá no nosso gráfico a pressão condizente com a temperatura aqui. Então quando o corpo começar a mudar de fase, né, quando o fluido começar a mudar de fase, eu quero saber a pressão, né, para quando a gente tem a temperatura de 50 graus Celsius. Então é só a gente procurar aqui na tabela a pressão condizente com essa temperatura de 50 graus Celsius. Então eu tenho aqui, vamos começar a resposta aqui. Então como que é? A gente tem que a temperatura de saturação do meu fluido, tá? A temperatura de saturação, ela vai ser igual a 50 graus Celsius. Então, qual que vai ser a pressão de saturação? Então, a pressão de saturação, a gente vai pegar aqui da nossa tabela. Então, a gente acha a temperatura de 50 graus Celsius, opa, achei ela aqui. Tá? E aí a gente vê qual que é a pressão condizente a ela. Então é 12,350 kPa. Então a resposta desse nosso exercício aqui, né, o primeiro exercício mais básico, vai ser que a pressão de saturação vai ser 12,350 kPa. Tá? Então esse aqui é o caso mais simples, tá? Então a gente quer saber só o valor da pressão de saturação. E se eu quiser saber o contrário, se eu quiser saber o valor da temperatura de saturação para uma pressão de 12,350 kPa, então é só fazer o contrário. Eu venho aqui, procuro a pressão de 12,350 kPa e eu vejo a temperatura aqui, que é a temperatura de 50 graus Celsius. Então eu tenho toda essa relação aqui de saturação entre a temperatura e a pressão. Então esse é o caso mais simples, tá? Isso só vale, claro, para água, né? Então, porque se eu tiver algum outro fluido como o R134A, se eu quiser saber o valor da pressão de saturação para 50 graus Celsius, com certeza vai ser diferente. Precisaria da tabela de R134 saturado, tá? Mas vamos para um caso um pouquinho diferente aqui. Então eu quero saber
o valor do volume específico, da energia interna e da entalpia para uma pressão de 2.000 kPa e título de 0,3. Então, quando eu falo de título, então eu estou falando de uma situação em que eu tenho líquido e vapor. Então eu vou estar naquela região, naquela região intermediária. Então eu vou estar entre aqui e aqui para a pressão. Então a gente sabe que a pressão ela vai ser uma linha assim, né? Uma pressão constante naquele diagrama TS, tá? Então vamos imaginar assim. Então se eu tenho um título de 0,3, então vamos pensar aqui. Quando eu tenho líquido saturado, o título ele vale 0, tá? Então quando eu estou em cima dessa linha aqui. E quando eu estou completamente vapor, o título é igual a 1. Para quem não sabe o que é o título, é a quantidade de vapor que eu tenho na minha mistura dividido pela quantidade total de massa, né? Então é a massa de vapor que eu tenho dividido pela massa total. Então, se eu tenho nada de massa de vapor, ou seja, nessa situação quando eu tenho somente líquido, então o título vai ser 0, porque vai ser 0 dividido por uma massa. Então, digamos que eu tenho uma massa lá, tá? O título ele vai ser a massa de vapor dividido pela massa total. Então, se a quantidade de vapor é 0, então o meu título vai ser 0. Concorda comigo? E se minha massa total for de vapor, se eu tiver completamente de vapor, então o título vai ser igual a 1. E quando eu tenho um título entre 0 e 1, então quer dizer que na minha mistura ali eu tenho uma certa quantidade de vapor e uma certa quantidade de líquido. Só que como que eu faço para calcular as propriedades quando eu tenho essa situação intermediária? Qual vai ser o valor aqui na tabela que eu vou usar? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olhando aqui na tabela, a gente vai ter que olhar a posição da pressão de 2.000 kPa, que é a pressão que eu pedi aqui, tá? E eu vou estar numa situação entre aqui, né? Entre aqui e entre aqui, tá? Porque eu vou ter aqui título igual a 0 e aqui título igual a 1. Só que vamos lá para a tabela então para a gente ver como vai ser as propriedades. Então eu tenho que procurar aqui a pressão de 2.000 kPa, que é exatamente aqui. Tá? A gente vê que ela é uma tabela um pouquinho diferente da que eu mostrei no slide anterior. Por quê? Porque aqui eu vou procurar por pressão. Então, mais na esquerda aqui a gente vai ter os valores de pressão. Lembra que na outra a gente tinha temperatura. Então, aqui os valores de pressão eles estão mais redondinhos, né? Então, é a mesma tabela da anterior, só que com a pressão no lado esquerdo. Então, eu vou procurar aqui o valor da pressão de 2.000 kPa, que é exatamente aqui. Qual seria o valor da pressão, da temperatura de saturação? Então, é só eu achar a temperatura aqui, tá? Que vai ser 212,42. E eu vou ter que fazer o seguinte. Para eu achar o volume, o valor de qualquer propriedade em uma situação em que eu tenho líquido e vapor, eu vou começar pelo volume, então. Então, aqui no volume, eu vou ter, vai ser igual ao VL, a 2.000 kPa, mais o título, vezes o volume do vapor, menos o volume do líquido. Tá? Então essa vai ser a equação que eu vou utilizar. E qual que é o volume do líquido? O volume do líquido vai ser o volume que eu tenho a 2.000 kPa quando eu tenho somente líquido. Então vai ser 0,001177. Então vamos começar a escrever aqui. Tá? Então o volume vai ser, né, 0,001177. Mais, qual que é o valor do título? O título que a gente viu lá em cima vai ser 0,3. Então, 0,3, tá? E aí, qual que é o valor do volume de vapor? Então, eu venho aqui para 2.000 kPa. Qual que é o volume de vapor? 0,09963. Ele vai ser sempre maior do que o volume líquido. Isso é muito importante a gente falar, tá? Então, vamos lá. Então, vai ser 0,09963 menos, né, de novo, esse volume líquido aqui é o mesmo desse aqui, então vai ser menos, vou escrever aqui embaixo, 0,001177, vamos fechar o parênteses aqui. Então, se eu quiser calcular o volume, eu vou ter que fazer essa continha aqui, então o volume vai ser 0,0307 metros cúbicos por quilo, tá? Então essa é a nossa resposta. Então, o volume a gente vê que é um valor intermediário, né? Ele é um valor entre 0,001177 e entre 0,001177.
é 0,9963. Então, como a gente tem uma situação entre líquido e vapor, então o volume específico vai ser um volume entre o volume líquido e o volume vapor. E agora vocês viram que eu coloquei aqui como que eu calcularia a energia interna e a entalpia. Então esse eu deixo para vocês, tá? Para vocês fazerem, só que é o mesmo procedimento, tá? Só que em vez do V aqui, né, para calcular, por exemplo, a energia interna, eu vou colocar aqui o U vai ser igual ao UL mais o X vezes o UV menos o L. Ou em vez do UV menos o L, vocês já podem usar diretamente o valor do ULV, tá? Fica à mercê de vocês. Então vai dar o mesmo valor. Vocês podem colocar o UV, tá? Só que aqui é para dar igual 2.000 kPa. Então aqui vai ser o valor do UV e aqui vai ser o valor do UL. E o ULV vai estar aqui. E para entalpia a mesma coisa, só que aí no lugar de UV e VV, eu vou colocar o HV. Então, que aqui é 2.799,51 e o HL vai ser 908,77. Ou também pode usar o HLV. E também valeria para a entropia, se vocês quiserem então calcular todos os valores aí para essas propriedades, então sem problemas. Então esse é o procedimento que a gente utiliza para calcular o valor das propriedades quando a gente tem líquido mais vapor, ou seja, o título, tá, o X, diferente de entre 0 e 1, tá? Então é assim que resolve para essa situação. Vamos passar para uma um pouquinho diferente. Então vamos lá para uma situação mais fácil do que a anterior, tá? Então eu quero saber como que a gente vai determinar o volume, a energia interna e a entalpia para quando a gente tem uma pressão de 2.000 kPa, só que agora o título igual a zero. Então ele é mais fácil do que o anterior. Então se a gente tem um título igual a zero, o que nós temos? Nós temos somente líquido, né? Então se a gente fizer de novo o nosso diagramazinho de TS lá, então a gente tem aqui a linha da pressão, tá? Então esse ponto aqui vai ser o de título igual a zero, porque como eu falei no slide anterior, é aquele ponto em que nós não temos nenhuma quantidade de líquido, nenhuma quantidade de vapor, então nós só temos líquido. Então vai ser tudo para o líquido saturado, a gente chama essa condição aqui de líquido saturado. Então para a gente chegar aqui na nossa resposta, nós vamos ter que procurar aqui o valor da pressão de 2.000 kPa, que é a pressão que eu estou pedindo, né? E eu vou ter que olhar aqui todas as propriedades, né, líquidas. Então, qual que vai ser, né? Vamos começar aqui. Qual que vai ser o meu volume, né, quando eu tenho o título igual a zero? Vocês poderiam, para vocês não terem dúvida, utilizar aquela equação que eu usei anteriormente. Então, é o VL mais o título vezes o VV menos o VL. Caso vocês tenham alguma dúvida e ver como que eu chego aqui. Então, se o meu título ele é igual a zero, então 0 vezes isso aqui vai ser zero. Então, o meu volume vai ser igual ao meu VL, tá? O meu U vai ser igual ao meu UL. E o meu H vai ser igual ao meu HL. Quanto que vale o VV? Então, o VV ele vai valer 0,001177. Então, é só a gente vir aqui 0,001177. Metros cúbicos por quilo. Então o U vai ser igual a 906,42 kJ por quilo e o meu HL vai ser igual a 908,77 kJ por quilo também. Então essa é a resposta para quando a gente tem título igual a zero. E se o título for 1? Se o título for 1, em vez do VL eu vou olhar o VV, em vez do UL eu vou usar o UV, e em vez do meu HL eu vou usar o meu HV, tá? Então tudo parte dessa equação aqui, tá? Então essa aqui é uma situação bem simples também, mas só para vocês entenderem e não terem dúvida, que é a situação onde a gente cai em cima dessas linhas de saturação, tá? Não é aqui no interior, beleza? Então vamos partir para a próxima situação. Agora eu quero saber qual que é o estado em que a água vai estar em uma situação onde eu tenho uma pressão de 500 kPa e uma temperatura de 300 graus Celsius. Então, a partir disso eu quero que a gente calcule a entalpia e o volume. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que olhar, e é a primeira coisa que a gente sempre faz, é olhar a tabela termodinâmica para a água saturada, que é a que a gente está sempre usando. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar o valor da pressão nela. Então vamos lá, pressão de 300, 325, 350, 500 está aqui, tá? Então a pressão ela está mostrada aqui, tá? Qual que é o valor da temperatura de saturação? Tá? O valor da temperatura de saturação, se a gente colocar aqui, vamos só anotar aqui, qual que é o valor da temperatura de saturação para 500 kPa? Nós temos
que a temperatura de saturação é 151,86 graus Celsius, tá? E o que a gente viu com a temperatura aqui? A temperatura, né, que a gente tem no nosso enunciado, que a gente quer saber o valor da propriedade, ela é maior do que a temperatura de saturação, tá? Então, se a temperatura é maior, então a gente não está no estado de saturação. Se a gente pegar lá a nossa tabelinha termodinâmica lá, né, o nosso diagramazinho, então a gente vai estar num ponto aqui, né, onde a gente tem o estado de vapor superaquecido. Tá? Então a temperatura dele está maior do que a de saturação. Então o que a gente faz? A gente usa essa tabela aqui? Não, a gente vai utilizar a tabela de vapor superaquecido. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar, a gente vai procurar a situação onde a gente tem a pressão de 500 kPa, que é essa tabela aqui, e nós vamos procurar a temperatura que a gente quer. Então como a gente está a uma temperatura de 300 graus Celsius, a gente vai pegar essa linha aqui para a gente determinar as propriedades. Tá? Então essa linha que eu estou circulando aqui para vocês. Então, qual que vai ser o valor da minha entalpia? Então, para eu pegar o valor da entalpia, eu vejo aonde ela vai ter a intersecção aqui. Tá? Então vai ser bem nesse ponto, onde a entalpia vale 3.064,20 kJ, tá? Kilojoules por quilo. Tá? E qual que vai ser o valor do volume? O volume a gente vem por essa coluna aqui, a gente vai descendo, 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 e a gente chega na intersecção, tá? E ela vai valer 0,522,56 metros cúbicos por quilo, tá? E a mesma coisa para as outras propriedades. Se a gente tivesse 500 kPa, só que a temperatura de 500 graus Celsius. Então, em vez de olhar nessa linha aqui, eu olharia essa linha aqui e determinaria todas as propriedades, tá? Então, por que a gente utilizou a tabela de vapor superaquecido? Porque a temperatura ela está maior do que a de saturação. Tá? Então agora a gente já entendeu o que é o vapor superaquecido a partir da pressão e temperatura. Só que vamos olhar uma situação um pouquinho diferente. Vamos imaginar que a gente não tem a temperatura, mas a gente tem o valor da entalpia. Tá? Então, o que eu tenho do meu fluido? Eu tenho a pressão, que vale 500 kPa, e eu tenho também o valor da minha entalpia. Tá? Eu quero saber o valor da entropia a partir desses dois valores que eu tenho aqui, da pressão e da entalpia. Então, primeiramente, vamos olhar a nossa tabela de líquido de água saturada, tá? Então, que é essa tabela que a gente já estava sempre olhando. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos procurar a pressão de 500 kPa. Então, vamos lá e ela está aqui, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem o valor da minha entalpia. Só que aí, vamos olhar o intervalo de entalpias que nós temos aqui. Eu tenho que a minha entalpia líquida, ela vale 640,21. Então vamos anotar aqui para a gente não se perder. Então a minha entalpia líquida ela vale 640,21. Tá? A minha entalpia do vapor ela vale 2.748,67. Tá? Se eu tivesse uma situação onde eu tenho líquido e vapor, ou seja, vamos desenhar de novo o diagramazinho aqui. Se eu tivesse uma situação onde eu estou aqui no meio, tá? Onde eu estou com um título entre 0 e 1, tá? Então ele é menor que 1 e maior que 0, então eu teria uma entalpia entre 640,21 e 2.748,67. Só que como nós estamos vendo aqui, a entalpia que nós temos, que vale 3.228 aqui em cima, ela é maior do que a entalpia de vapor. E quando isso acontece, então nós temos um estado de vapor superaquecido. Tá? E isso é muito importante, porque em muitos exercícios nós temos, em vez da temperatura ou da pressão, nós temos o valor da temperatura e nós temos o valor de alguma outra propriedade, como a entalpia, como a entropia, o volume. Então, sempre que o valor da entalpia ou da energia interna ou do vapor for maior do que as entalpias do vapor, então nós temos um estado de vapor superaquecido. E se fosse menor do que 640,21, se fosse como por exemplo 600, então nós teríamos um caso de líquido comprimido, tá? E aí como que a gente faz para a gente calcular o valor da entropia a partir da minha pressão e da minha entalpia? Então eu tenho que ir lá na minha tabelinha, né, de vapor superaquecido. E o que eu vou fazer? Eu vim aqui na tabela de pressão 500 kPa, tá? E eu vou procurar aqui a entalpia que mais está perto desse valor que eu tenho aqui. Então eu venho aqui 2.748, 2.800, 2.900, 2.000, e aí eu chego
E aí eu chego em um ponto em que ele está entre o 3.064,20 e o 3.167,65. Só que aí como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu acharia o valor da minha entropia? Porque eu não tenho o estado certo. Então nós temos que fazer o que nós chamamos de interpolação linear. Porque como a minha entalpia vai estar nesse meio aqui, vai estar entre aqui, então a minha entropia vai estar entre esse meu meio aqui também. Então nós temos que fazer o que nós chamamos de interpolação linear, que eu vou ensinar aqui agora para vocês. Então para fazer a interpolação nós fazemos assim. Nós vamos pegar o valor da entropia, da entalpia que nós temos aqui máxima, tá? Que é a 3.167, então eu vou chamar ela de entalpia 2, tá? Então eu vou chamar entalpia 2 menos a entalpia que nós temos menor aqui, tá? Que é a de 3.064. Então eu vou pegar os dois intervalos. Então eu vou chamar ela de entalpia 1. Eu vou chamar de H a entalpia que nós temos, tá? Então eu vou chamar ela aqui de H menos o H1, tá? Então se eu colocar aqui o H1, eu vou ter que usar as propriedades do S1. Vocês vão entender muito bem, tá? Então aonde que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou pegar o intervalo de entropias. Então, qual que é o maior valor de entropias que nós temos aqui dentro desses intervalos? Vou até fazer uma caixinha aqui para a gente entender o que a gente está analisando. Tá? Então, eu vou pegar, vou chamar de S2. O S2 vai ser o maior valor deles aqui. Então, vai ser 7,6328. Tá? Então, menos o meu S1. Vai ser que o 7,4598. Vou chamar de S1 aqui. Tá? Então, como eu coloquei o H aqui, né, na parte positiva da parte de baixo, então eu vou colocar o S que eu quero determinar aqui, menos o S1, tá? Guarda esse tipo de equação aqui. Caso eu tivesse colocado o meu S2 menos o S, então eu teria que colocar aqui o H2 menos o meu H, tá? Então vamos lá. Então eu vou pegar o meu H2, tá? Que vai ser 3.167,65 menos 3.064,20 dividido por o meu H que eu tenho, 3.128,35 menos 3.064,20 vai ser igual ao meu S2. Quanto que é o meu S2? 7,6328, não é vírgula, menos 7,4598 dividido por quanto? O meu S que eu quero saber, menos o meu S1, que é 7,4598. E para eu achar o meu valor da entropia, né, é só eu fazer essa continha aqui. E vai dar quanto? Então vai ser igual a 7,5671. Tá? Então nós vemos que é um valor que ele é entre 7,4598 e 7,6328. Então aprendemos a fazer a famosa interpolação linear. Tá? Então a gente tem que pegar, de novo, a gente tem que pegar o valor da pressão que nós temos aqui e tentar achar o valor da minha entalpia, né, aonde ela mais se encaixa aqui. Tá? Então, se a gente tivesse o valor de energia interna, a gente, em vez de pegar um valor de entalpia, a gente ia tentar achar um valor intermediário aqui entre eles, certo? Então, vamos passar para o próximo exemplo aqui, tá? Então, a gente tem um ponto em que a minha pressão ela vale 500 kPa de novo, tá? Só que agora a temperatura dela vale 100 graus Celsius. Então eu quero determinar a entalpia e o meu volume. Então, como sempre, vamos primeiro para analisar a minha tabela de líquido saturado, tá? De saturado. Então, nós vamos procurar a pressão nela aqui. Então, 500 kPa. Quanto que é a temperatura de saturação que nem a gente viu anteriormente? Então a temperatura de saturação ela vai valer 151,86 graus Celsius, tá? Quanto que se a gente comparar essa temperatura aqui que a gente tem com essa, o que acontece? A gente tem que a temperatura ela é menor do que a temperatura de saturação. Então, se a gente olhar lá o nosso diagrama TS, a gente sabe que, como a temperatura é menor do que a de saturação, a gente está num caso de líquido comprimido. Então, como que a gente vai calcular a nossa resposta aqui? A partir de uma tabela para líquido comprimido. Tá? Então, a gente vai ter que determinar o nosso volume específico e a nossa entalpia pela tabela de líquido comprimido. Então, o que a gente faz?
procura lá na tabela, né, a pressão de 500 kPa. Vocês vão ver que se vocês procurarem lá na tabela, vocês vão ter para várias pressões, vão ter para 500 kPa, 600 kPa, as mais redondas, né? Então, o que a gente faz aqui? Vamos procurar o valor da temperatura de 100 graus Celsius na tabela. Então, a gente vem aqui para a pressão, a gente acha a linha aqui de 100 graus Celsius. Então, essa linha ela vai estar aqui, como mostrado aqui, tá? E como que a gente acha o valor do volume e da entalpia? É só a gente pegar, então, a coluna do volume, que ela vai estar aqui, tá? E a coluna da entalpia. Então, da entalpia ela vai estar aqui, certo? Então, é só a gente achar onde ocorre a intersecção. Então, a intersecção do volume ela acontece aqui. Então, o volume vai ser 0,001043, que é muito perto do volume líquido se a gente tivesse líquido saturado, tá? É só se vocês quiserem conferir. E a entalpia vale 419,32, assim como está mostrado aqui, certo? Então, quando nós temos situação de líquido saturado e de vapor superaquecido, é muito fácil, é muito simples, tá? Então, acaba sendo bem fácil, certo? Então, agora eu quero saber o que vocês acham desse aqui. Determine a pressão de saturação para água a 68 graus Celsius. Como vocês estão vendo, a temperatura aqui, ela tem um valor meio quebrado, né? A gente não tem o valor dessa temperatura aqui. Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Nós temos que fazer a interpolação linear também, porque a gente sabe que a pressão de saturação ela vai estar aqui entre, né, a temperatura de 65 e de 70. Então, como a pressão está entre 25,03 e 31,19, então a pressão vai estar entre esses dois valores. Então, a gente vai utilizar de novo a interpolação linear. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Vamos pegar, primeiro vamos chamar de P2, né, o maior valor de pressão que nós temos aqui, tá? Entre o 65 e o 70, tá? Porque a gente está no 68, que é entre 70 e 65. Então o P2 vai ser 31,19, mas vamos chamar de P2 aqui, tá? Menos o P1, tá? O P1 vai ser o menor valor, então vai ser aqui, ele vai estar aqui entre... Ele vai estar aqui o 25,03, tá? Ele vai ser o P1, tá? Aí a pressão que nós queremos, vamos fazer um pouquinho diferente agora, eu vou colocar o P desse lado da equação aqui, tá? O P2. Então eu vou colocar do lado direito, menos o P, tá? Vou fazer um pouquinho diferente daquilo que a gente fez lá naquela outra interpolação para vocês verem que é o mesmo princípio, tá? Então aqui como eu coloquei P2 menos P1, eu vou colocar T2 menos T1, tá? Então aí aqui eu vou colocar, né, o T2 menos a temperatura que eu tenho. Esse T vai ser 68 graus Celsius. Então, o P2 ele vai ser 31,19 menos 25,03, que vai ser igual ao meu P2, 31,19, menos a pressão que eu quero, tá? E aí o meu T2 ele vai ser 70 menos o T1 que é 65, meu T2 ele vale 70 menos os 68 graus Celsius. Então, fazendo essa conta aqui, a gente chega que essa pressão vai valer 28,73 kPa, certo? Então, se a gente tivesse uma tabela, se a gente tivesse a continuidade da tabela aqui com os valores de temperatura de 71, 72, 73, 74, 69, 68, então a pressão de saturação equivalente de 68 graus Celsius vai ser 28,73. Então eu espero que vocês tenham entendido todos esses exercícios aqui. Eu espero que vocês continuem treinando. Se tiverem alguma dúvida, deixe aqui na descrição ou me mandem um WhatsApp. Então beleza? Grande abraço, tchau, tchau.